Vocês são muito queridos. Irmãos, essa mensagem Deus nos deu antes de eu receber qualquer convite. É a primeira vez que eu vou pregar essa mensagem. Os segredos do coração. Eu estava lendo a Bíblia e Deus falou profundamente ao meu coração na história de Caim e Abel. De repente eu fui pesquisar e Deus começou a falar e eu comecei a escrever. Eu gosto de escrever, não sou muito de computador. Eu primeiro escrevo tudo, depois vá para o computador. E quando eu estava preparando essa mensagem, pastor Wagner me convidou para pregar hoje. Ele queria que eu pregasse hoje, lá na Alameda. Mas aí o pastor João já tinha me falado, eu falei assim, Wagner, no dia 17 eu não posso. Então, o senhor pode pregar no dia 1º de dezembro, de manhã e noite? Eu falei assim, posso. E essa palavra foi preparada com esse propósito. E eu tinha definido um sermão para aqui. E aí o João lá em casa, ele foi lá essa semana. Eu falei assim, meu filho, está aqui um rascunho de uma palavra que Deus me deu. E eu li para ele, assim, pai, prega lá na Alameda Santa Felicidade primeiro. Então vocês estão recebendo em primeira mão o que Deus preparou antes de sabermos os detalhes das entrelinhas. E eu quero crer que hoje temos aqui pessoas cujos corações estão desalinhados, feridos, zangados, ressentidos. Corações que estão tentando, buscando de todas as formas fazer o melhor, mas não conseguem. Porque o nosso coração, diz Salomão, ele guarda os segredos da vida. De tudo quanto deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o nosso coração adoecer, toda a nossa vida adoece. Se o nosso coração ficar ferido, toda a nossa vida fica ferida. E nós começamos a ferir pessoas. Então o nosso coração é o segredo. Eu e Sueli gostamos muito de ver uma série, Residência, de médicos, e umas histórias bem interessantes, e a gente aprende até algumas coisas, como se cuidar, como se prevenir. E muitas cirurgias do coração são feitas nessa série. A coisa mais sensível do nosso corpo, olhos e coração. Mas na cirurgia, a gente fica encantado como que o médico consegue tirar o coração de dentro do peito e colocar numa bacia. Depois ele coloca o coração de novo. Um coração que está ferido, doente, que está com deficiências, que está com algum impedimento de funcionamento pleno. E aí o cirurgião vem e mexe, e depois recoloca. Eu profetizo que hoje Deus vai arrancar corações aqui nesta manhã, vai tratar dele, vai tirar tudo aquilo que está obstruindo o seu funcionamento, o seu batimento. Toda taquicardia será totalmente eliminada, haverá um alinhamento, um realinhamento do coração, do seu coração, com o coração dele. Porque quando isso ocorre, nós enxergamos pessoas como pessoas e não como árvores. Nós enxergamos pessoas como Deus nos enxerga. Interessante que quando Deus olha para mim, Ele não vê o Sebastião, que está com 70 anos, limitado, tem isso, tem aquilo. Não, Deus olha para mim e vê um filhão amado. Ele olha para mim e Ele vê uma pessoa que tem vontade, que tem desejos, que tem propostas. Deus olha para nós a partir do nosso coração. Então eu quero que você entenda a importância do seu coração antes de eu pregar. E tem mais, não dá para esconder o coração do Espírito Santo. Não dá. A gente esconde muitas coisas, mas do Espírito Santo a gente não pode esconder, porque Ele sonda. salmista chega
nessa linguagem tão linda, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, ou pelo teu caminho, porque só o caminho de Deus é eterno. Então, segredos do coração, corações roubados por feridas, corações em crises e conflitos, e loucuras que saem do coração. Você vê que tem gente que faz loucuras por coisas que estão no coração. Gente apaixonada faz loucura. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Um texto bem conhecido. Podemos perceber que, mesmo sem estar escrito, vocês acham que foi o primeiro culto que Adão, Eva e Caim e Abel participaram? Será que foi o primeiro? Porque é o primeiro relato. Mas podemos perceber que esse não foi o primeiro culto. Não foi a primeira vez que eles estiveram, ou que eles estavam indo para o altar. Jesus está ali, perto do altar, quando as pessoas traziam as suas ofertas. E Jesus diz que, se você traz a sua oferta ao altar, mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, pare aqui mesmo o seu culto. Pare. Interrompa o culto, vai lá, reconcilia-se com o seu irmão, depois retorne aqui e complete o culto. Olha a importância disso. Porque antes de você oferecer, Deus precisa aceitar você. Antes da oferta, Deus quer o ofertante. Antes da adoração, Deus quer o adorador. E você pode perceber que o Novo Testamento, ele traz textos a respeito dessa qualidade do coração que vem ao altar, ou da qualidade do coração das pessoas que estão aqui no altar. Nós já ouvimos muitas histórias a respeito de pessoas, sejam pastores, sejam adoradores, os levitas, pessoas inapropriadas aqui no altar, não é verdade? Quantos de nós já ouvimos histórias de pessoas desqualificadas aqui? E fizeram tudo direitinho. O sermão foi bom, o louvor foi extraordinário. Explica isso. Nós não podemos julgar pessoas. Nós não podemos avaliar pessoas, porque nós não conhecemos o coração. Mas Deus pode. Deus esquadrinha. Ele vai lá no oculto, vai lá no âmago da alma. Ele vê nas entrelinhas. Então não foi a primeira vez. Era costume, era parte da vida de Adão e Eva, de Caim e Abel, porque nesse contexto não havia só a Caim e Abel na terra. Eles já tinham tido filhas. A população da terra
não tinha como se multiplicar se Adão e Eva não tivessem tido filhas. E eles não havia ainda um regulamento dessa parte. Esses irmãos casaram com as suas irmãs e a terra foi sendo povoada. Tanto é que Caim sai desse momento aqui e ele vai se casar. Então o culto era uma prática, cada um trazia. O problema da oferta, o problema da rejeição não está na oferta de Caim ou na oferta de Abel. O problema da rejeição está no coração. Porque Caim, ele produzia o quê? Ele produzia produtos da terra, ele era agricultor. Ele não tinha ovelhas como Abel. O Abel não tinha produtos da terra, porque ele cuidava, ele era pastor de ovelhas. Nós podemos ofertar a Deus aquilo que nós temos. Eu já preguei alguns cultos no interior do Paraná, até na familiares da Débora lá, Santa Rosa. Lá eles fazem uma vez por ano o culto das primícias. E as pessoas trazem aqueles ramos, cachos de trigo, abóboras, eles trazem melancia, eles trazem todos os frutos que eles produzem e faz um montão assim no altar. Mas aquilo ali é apenas uma simbologia para mostrar o que é que eles receberam de Deus. E eles venderam a produção. E nessa cultura do interior, principalmente do Paraná, as pessoas dizimam anualmente quase, porque faz a colheita, a cooperativa deposita na conta do dono da terra. O dono da terra hoje quase que não faz nada. Ele só liga e fala, quero plantar tantos acres, tantos hectares, tantos sementes. E vem a cooperativa, planta. Depois a cooperativa vem, colhe. E a cooperativa faz a separação entre o que foi investido e o saldo vai para a conta do produtor. Ele dizima. Então Caim e Abel traziam regularmente no altar. Mas entre um ano e outro, entre um culto e outro, alguma coisa aconteceu. Você pode ver que em uma semana pode acontecer tantas coisas na nossa vida, que no domingo seguinte a gente chega aqui com um semblante diferente, o coração diferente, com um comportamento diferente, e alguém que nos conhece bem vai assim, o que está acontecendo com você? O que foi? Ah, está tudo bem. Não está tudo bem, você não estava assim. Não muda de uma semana para outra? A gente muda. Porque o nosso coração, em uma semana, ele pode ser ferido, machucado, decepcionado, magoado. Então a palavra diz que o coração é enganoso, é perverso. Isto é uma realidade dura e cruel. Sim, nosso coraçãozinho não é bonzinho. Pode botar sua mão direita no coração aí, por favor. E pode dizer assim, coração, você não presta, espiritualmente falando. Não precisa repetir agora não. Porque a Bíblia diz que ele é enganoso, mais perverso do que todas as coisas. Ah, meu coração, ah, meu coração. Se você casar só com o coração dele ou dela, você está fritinho. Porque o coração, ele muda repentinamente. Jesus fala, o que contamina é o que sai do coração. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isso é o que contamina o homem. Dizia, pois, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, maldades, engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Antes de uma pessoa adulterar, o coração planejou, não é a mente. Desejou. Salomão vai dizer em Provérbios 21, 23, o que guarda a boca e a língua guarda
O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Uma pessoa angustiada, ela vai falar coisas de angústia. Irmãos, eu gosto muito de conversar. Eu gosto tanto de conversar, que ontem eu cheguei, entrei no elevador, peguei lá no subsolo, e já tinha lá um pai com um filho, conversando e tal, e eu cheguei, esqueci de apertar o meu andar, e comecei logo a conversar e tal. Quando eu lembrei, eu estava no 20º andar, e eu sou do 3º, aí quando eu cheguei, eu falei assim, rapaz, eu sou do 3º, esqueci de apertar. Nosso coração é assim, eu gosto de conversar, e lá no nosso prédio tem alguns corintianos, e eles sabem que eu sou flamenguista, dos bons, e quando ele me vê com a camisa do Flamengo, ele fala assim, ih, você faz a gente sofrer. Eu disse, não, isso é só um passatempo. Aliás, o João e o Juliano são corintianos, né? Meu Deus do céu, que decepção. Então, e aí eu fui conversando. Eu chego numa recepção, vou na clínica fazer exames, eu chego lá, eu começo a conversar com facilidade, seja com as atendentes, com as secretárias. E as pessoas precisam conversar, mas é o que você fala. Você pode se dirigir a uma atendente, a uma secretária, para murmurar, para reclamar do horário, mas você pode chegar para ela e falar assim, olha, eu estou percebendo que Deus quer que eu converse com você, porque o horário aqui está atrasado, eu acho que é para eu dizer alguma coisa. E o que é que você tem para falar? O nosso coração. Então Salomão, ele diz que esse coração angustiado, ele vai sair pela boca. Pessoas angustiadas. Jesus diz que o que fala a boca está cheio o coração. Em Mateus 12, 34, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que está em abundância no coração, disso fala a boca. Podemos entender que Caim perdeu o seu coração na trajetória. Alguma coisa começou a acontecer no coração de Caim, porque com certeza eles estavam se dando muito bem, eles estavam se relacionando bem. Caim era o irmão mais velho, o seu nome significa adquirido de Deus. O Abel significa, coitadinho, sopro, ou seja, passageiro, passa breve, passa rápido. E passou mesmo. No começo eles se davam bem, mas alguma coisa começou a acontecer, e o Caim não percebeu, mas Deus percebeu. E Deus então tenta ajudar Caim. Deus fala assim, olha, o seu coração está com um probleminha aí. Você precisa tomar conta, você precisa cuidar. E o Caim ficou com um bico desse tamanho. Ficou emburrado. E Deus conversou com ele, Deus trabalhou com ele. Deus disse, por que você ficou desse jeito, emburrado? Se você não fizer o que é certo, não será aceito. Mas o Caim saiu emburrado. O seu coração foi contaminado com alguma coisa, o seu coração foi ferido por alguma coisa, e o seu coração começou a produzir coisas diferentes, sem ele perceber, até que um dia Deus o confronta. Irmãos, quando Deus confronta, não é para nos humilhar. Quando Deus nos confronta, não é para nos machucar, não é para nos ferir. Deus nos confronta porque Ele nos ama. Ele quer nos trazer de volta, Ele quer nos ajudar, Ele quer restaurar, Ele quer nos levar para lugares altos. Corações feridos ferem e produzem conflitos sem que percebam as consequências. Muitas palavras que você já disse, você não queria dizer. Mas depois que foram ditas, você teve que investir muito tempo para tentar remediar as consequências. Sim ou não?
Quantas palavras? Um dia eu estava numa assembleia, e aí um irmão falou uma coisa lá, totalmente inadequada. Era um relatório sobre missões, e aí ele era o representante da campanha de missões, e nós estávamos aprovando o valor da oferta. Ele levantou e disse, pela palavra, disse, pois não, para que levantar, votar um alvo se ele nunca chega lá? Insinuou que o tesoureiro estava, mas não foi isso que ele quis dizer, mas foi isso que ele disse. Eu disse, irmão, sente-se. Sente-se, porque comigo é assim, falou besteira, senta na hora, e não fala mais. O irmão tem 30 dias para trazer por escrito uma prova que o dinheiro que a igreja arrecada não chega na junta de missões. Senta, não tem mais fala, agora é por escrito, senão você vai se dar mal. Terminou o culto, ele, mas pastor, o senhor pegou muito duro comigo, eu quis dizer que a igreja vota um alvo, mas não consegue alcançar o alvo. Não foi isso que você disse que não chega lá. Agora você tem que provar. Ou então você vai lá na frente da igreja pedir perdão. E ele foi. Pastor, eu estava lá no meu lugar dizendo, eu estava assim, falando assim, não fala nada, fica quieto, não fala nada, fica quieto. Mas quando eu vi, minha mão levantou. Quantas coisas você não queria dizer, mas esse coração malvado que está dentro de você, não deixou a sua boca ficar fechada. E quando você percebeu, pum, falou. Quantos casamentos foram destruídos por palavras que saíram sem pensar? Quantos filhos deixaram de viver uma vida de qualidade por causa de palavras dos pais? Quantos? Então quero colocar algumas coisas importantes. 11:11. Eu tenho 1 hora para pregar ainda, né? Cadeirinha, pode deixar. Rapidinho, vou obedecer tal qual o pastor titular da igreja. Primeira coisa, entender os perigos e os enganos do coração. Precisamos considerar isso, os perigos desses enganos presentes no nosso coração. Porque se a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e a Bíblia diz que ele é perverso, você precisa vigiar o seu coração, como Salomão disse. Nem sempre, irmão, será um ambiente. Veja, eu disse que a Caim e Abel, eles possivelmente eles cultivaram aquele momento do culto, muitas vezes, e foram aceitos. Mas pontualmente naquele dia não foram aceitos. E o Caim não percebeu. Para ele estava tudo normal como antes. Não é um ambiente. Você pode morar num lugar pobre, você pode morar num lugar rico, você pode ter uma vida de cultura, e você pode ter uma vida de simplicidade cultural. Você pode ter uma família grande, você pode ter uma família de poucas pessoas. Não é um ambiente que determina quem você é. Porque aqui no Éden, eles já tinham saído do Éden, mas aqui onde eles estavam morando, residindo, não havia inflação, não havia polícia, não havia bandido, não havia violência, não havia vizinhos, eram tudo família. Não tinha influência externa. O problema nosso hoje não é o que vem de fora, é o que está dentro de nós. A igreja não sofre. Se você ler as 2 cartas de Pedro, a primeira carta de Pedro, ela é uma alerta, é um encorajamento para as ameaças que vêm de fora para dentro da igreja. Por isso que ele vai terminar o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a segunda carta de Pedro alerta dos problemas que estão dentro dela.
E se você ler as cartas de Paulo, os grandes problemas, todos eles eram dentro da igreja. Não é do lado de fora. O maior inimigo da igreja não está lá fora. As pessoas lá de fora estão esperando uma igreja poderosa, uma igreja amorosa, uma igreja que adora, uma igreja que tem uma palavra, uma igreja que tem resposta. As pessoas lá de fora têm uma percepção muito boa da igreja, apesar de tudo. Prova disso é quando a igreja sai nas ruas caminhando, orando, as pessoas pedem para orarmos em frente às suas casas. Mas os problemas que estão aqui dentro, ou seja, os problemas que estão dentro de nós, que ninguém vê, mas de vez em quando são vomitados pela boca, é que é o inimigo da igreja. E por isso que às vezes a igreja cresce, entra por uma porta e sai pela outra, entra por uma porta, sai pela outra. Eu estava recentemente conversando com a Sueli, eu encontro com muita gente, e essa semana mesmo recebi uma mensagem de um casal médico, que nós batizamos, e eles, muito queridos, fortaleceram uma família, as duas famílias são muito nobres em Curitiba, e na época foi muito assim, eles enfrentaram com muita ousadia a resistência das próprias famílias, mas se firmaram. Mas alguma coisa aconteceu dentro da igreja, e eles foram para outra igreja. Essa semana eles mandaram mensagem, e eles estavam pedindo o telefone do pastor João. Eram os jovens do tempo do pastor João. E eu estou acreditando que eles estão querendo vir para cá. 2 médicos. Diga bem, pelo amor de Deus. Veja, o que é que aconteceu no coração? Foi ferido por uma palavra que saiu do coração de alguém. E eu e Sueli ficamos pensando, quantas pessoas entraram pela Alameda e saíram da Alameda, que se não tivessem saído, o que a Alameda seria hoje? Não teria, tinha que fazer uns 8 cultos. A quantidade de pessoas que a Alameda já batizou, resgatou, tratou. Mas nós sempre chamamos a Alameda de, seja lá, seja aqui, casa do oleiro, lugar de transformação. A gente cura pessoas, a gente trata de pessoas, e Deus leva essas pessoas para outros lugares com o coração curado. Então esse é o segredo da igreja, um lugar que trata o coração. E eu quero crer que Deus estará fazendo isso aqui nesta manhã. Então Caim e Abel não enfrentaram hostilidades externas, mas eles enfrentaram problemas de dentro deles. Havia uma rivalidade entre esses 2 irmãos, que foi culminar no altar. Muitos conflitos são travados dentro dos lares, das famílias, que na visão das pessoas que estão lá fora, ou até aqui da igreja, que família tão linda. Você já viu alguém tirar foto assim? Não, vamos tirar uma foto. Todo mundo. Teve um dia que eu tirei tanta foto que eu fiquei com dores aqui, nos seus músculos aqui. Acho que foi no dia da minha culto de gratidão lá na Alameda. Mais uma foto, pastor, mais uma foto. Ninguém tira foto sério. E se você ficar sério, o fotógrafo ou a pessoa que está para tirar foto, ela vai assim, sorria. Mas é só na foto. O coração não está sorrindo. O nome Caim, como eu disse, significa adquirido por Deus, possessão de Deus. Mas Caim não cultivava intimidade. Ele recebeu um nome que a Eva, como gratidão, diz, eu adquiri, Deus me deu, Deus me favoreceu, me dando um filho. Porque a Eva com certeza carregava aquela culpa ainda da desobediência, do pecado. Quando ela recebe a dádiva de um filho, ela declara, Deus me deu um filho, eu adquiri de Deus, eu conquistei de Deus. Mas esse filho não tinha intimidade com Deus. E consequentemente, o seu caráter não estava alinhado com Deus.
Um dos grandes desafios nossos, crentes, é a gente conseguir alinhar o nosso coração com Deus e com as pessoas. Como é que você está? Eu estou bem com Jesus. Já viu? Está tudo bem com a minha vida. Mas você não fala com o irmão. Isso é outra coisa. Eu estou bem. Não está. Não está. Porque a cruz é vertical. Deus restaurando a relação do homem com Ele, para depois vir na horizontal. Se você tem restauração com Deus, você obviamente revelará relações com pessoas. Quem tem paz com Deus, tem paz na terra. Quem tem paz com Deus, tem paz na família. Quem tem paz com Deus, tem paz na igreja. Quem tem paz com Deus, tem paz consigo mesmo. Você nunca vai me convencer que tem intimidade com Deus se você está arranhando pessoas. Nunca, 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 nunca. Uma vez morava comigo um rapaz, marinheiro. Quando eu me converti, eu morava... minha história é muito incrível. Eu morava, Juliano, numa casa que tinha um quarto externo, e quarto, sala e cozinha. E eu comecei a levar rapazes que estavam assim, sem famílias, padrões, não, problemas que eles tinham em famílias. E comecei a levar, acabei adotando 12 jovens, 12. Aí aluguei uma casa maior, que tinha 2 quartos, uma sala grande, e dormiam no final de semana lá na minha casa, 12. A gente só podia dormir ou jantar depois que fizéssemos o culto. Meia-noite, João Vitor, meia-noite a gente estava terminando o culto. E aí a gente tinha feito lá o macarrão. Muitas vezes eu fazia uma comida, eu fazia uma maionese gostosa, colocava na geladeira, fazia um macarrão, fazia aquilo e tal. Um dia já tinha uma pessoa que cozinhava para mim, fizemos uma panela cheia de ervilha em vagem com costela de porco. E deixei e fui para a faculdade, eu estava estudando. Quando eu voltei, a panela estava na pia. A tropa comeu tudo. Aí criei uma regra: ninguém come antes de todos chegar. Acabou o problema. Mas nesse grupo, irmãos, que eram pessoas feridas, machucadas, tinha um que era dorminhoco. Teve um dia que a gente enrolou um rolo de papel higiênico nele todinho, e tiramos fotos à vontade, e ele não acordou. Era uma coisa maravilhosa essa comunhão. Desse grupo de 12, saíram 6 pastores. Tanto que eles se davam bem comigo, que quando eu me casei, eu deixei a casa lá, eles ficaram lá. Esse rapaz, que era um marinheiro, né, casou-se com a filha do pastor. Aí eu tinha um outro, que eu não vou nem citar, mas ele era tão próximo, tão íntimo, tão assim família, que eu e Sueli estávamos assim, bem dizer, em lua de mel. E ele chega lá no nosso portão. Eu cheguei da porta e falei assim: pode voltar daí mesmo. Agora, aqui é só minha. Eu tive que colocar um ponto ali, um limite. Na minha lua de mel, eles queriam ir lá para a minha casa, tamanha era a convivência. Assim, dá um tempo primeiro. Aí ele voltou, depois eles continuaram indo lá em casa. Esse rapaz, até hoje, irmãos, no dia do aniversário, ele liga. Essa convivência. Então veja, corações, irmãos, que são alinhados. Nós fazíamos o culto juntos, nós orávamos juntos, um ajudava o outro. E Deus transformou, e Deus vocacionou e chamou 6 pastores daquele grupo. Então, muita coisa boa pode acontecer nessa comunhão, nesse relacionamento. Então, muitos lares
igrejas cultivam uma vida religiosa, mas sem sucesso, sem aprovação espiritual. Caim estava infeliz com o sucesso de Abel. Isso é coisa muito grave. Uma pessoa vê o outro cantando aqui, e canta tão bem, em vez de se alegrar, se entristece. O outro foi aprovado num concurso, e arrebentou na vida profissional. Em vez da gente celebrar, a gente fica meio enciumado, conflitos no coração. Aquele rapaz arranjou uma moça linda. Irmãos, são mistérios da vida, não tente explicar. Rapazes feios com moças bonitas, não tente explicar isso. Camarada feio chega, dói, não tem nada virtuoso. E a moça toda cheia, eu não vou nem olhar direito para um lado aqui, para não insinuar, vou olhar para frente. E aí alguém diz assim, mas o que ele viu? O que ela viu nele? Ela viu o que você jamais conseguiria ver, o coração. É o que Deus viu. Deus viu o coração. Eu falei de você essa semana, né? Falei, eu estou ajudando uma pessoa muito querida, talvez eu traga ele para cá, um empresário bem sucedido, e ele está sozinho. Aí eu contei a história da Lu, e falei assim, Deus colocou do lado dela, pense num avião a jato, porque a gente chama de avião a mulher, não é verdade? Mas aqui nessa igreja tem um avião a jato masculino. Essa mulher esperou pacientemente. E olha o que Deus deu para ela. Um cara de caráter, virtuoso, tudo de bom. O problema de Caim e Abel estava no coração. O Caim tinha ciúme, tinha inveja de Abel. Muita gente tentando servir a Deus com o coração mal-humorado, insatisfeito. Um coração pode ser rejeitado por Deus por guardar e alimentar cobiça. Isso é desejar o que é do outro. Irmãos, tem uma diferença entre cobiça e inveja. A cobiça, ela está focando coisas. A inveja foca pessoas. O invejoso não quer o que você tem. O invejoso não quer que você tenha nada. O invejoso quer que você morra. A pessoa que cobiça simplesmente quer ter o que você tem. Caim não queria a bênção de Deus, mas queria a morte do seu irmão. Segunda coisa, irmãos, considerar os perigos dos nossos sentimentos quando estamos no altar oferecendo culto a Deus. Fomos chamados para adorar. Paulo diz isso em Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Deus nos chamou para adorar. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus disse, para me adorar lá no deserto. Deus nos salva para uma adoração, porque é isso que nós faremos na eternidade, para sempre na presença dEle. Adoração. Não podemos oferecer adoração sem que o nosso coração seja totalmente santificado. Não há nenhuma possibilidade de adorarmos a Deus sem qualificar primeiro o nosso coração. Se você coloca uma roupa para vir ou para ir a algum lugar, e vir aqui principalmente, e de repente você percebe que essa roupa está suja, o que acontece? O que faz? Você tira, você troca. Se você não aceita uma roupa suja para ir a um lugar público, social ou espiritual, como é que Deus vai aceitar? Zacarias capítulo 3, Josué, sumo sacerdote, junto com Zorobabel, eles estão lá diante de Deus, e de repente aparece Satanás e começa a apontar a sujeira das vestes de Josué. E Deus repreende Satanás, e manda
que as vestes de Josué, sumo sacerdote, fossem trocadas. Quem troca nossas vestes é Deus. Quem troca o nosso coração é Deus. Quem troca o nosso caráter é Deus. Quem troca a nossa mente é Deus. Mas quem toma atitude de mudança somos nós. O filho pródigo só teve roupas novas, porque ele foi para a presença do pai, e ele diz: pequei contra ti e diante dos homens. E o pai mandou trocar-lhe as vestes. Deus não troca vestes, Deus não muda coração de quem acha que está bem. Deus troca as vestes e muda o coração de quem reconhece que está mal. Caim fracassa no altar e fracassa no seu trabalho, na sua vida profissional. Tudo vai mal. Irmãos, quando a nossa vida com Deus está fora do lugar, as coisas é igual o trem para descarrilhar. Tudo vai mal. A gente não tem humor para nada, não tem alegria em nada, a gente não se sente bem, nada preenche. Nada preenche. A Bíblia, olha, preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Está lá, 1 João capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. A Bíblia diz que Caim era mal-humorado, irado e invejoso. E diz o quê? Mas Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente. Caim era aquela pessoa destemperada, porque qualquer motivo ele ficava irado, destemperado. Deus então chama a atenção. Caim tinha um coração endurecido, não atentou para a voz de Deus. Deus fala com ele, mas Caim ficou bicudo, zangado, emburrado, e sai. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente não ouve a voz de Deus, é porque estamos ouvindo outra voz. Qual a voz que você está ouvindo? Que voz você está prestando atenção? Por último, meus irmãos, considerar os sinais de que Deus está nos reprovando. Existem momentos que a gente percebe, por exemplo, um pastor, um pregador, quando ele sai do altar, ele percebe claramente se ele foi usado ou não. O Espírito Santo testifica. Conta-se uma história de um pastor jovem. Pastor Mauro Israel, o saudoso pastor Mauro Israel, um dos pastores mais bem-sucedidos que o Brasil já teve. Ele dizia que, quando ele estava na faculdade, lá no Seminário do Sul do Brasil, Rio de Janeiro, ele andava com um montão de livros nas mãos. Grego, hebraico, e teologia, ele andava cheio de livros, e ele se gabava, ele estufava o peito. Aí teve um dia que ele tropeçou da escada lá, tem umas rampas assim de escada, tropeçou e caiu com aqueles livros todos, e ele ouviu a voz de Deus falando assim: ou você se humilha, ou eu te arrebento. Aquele jovem pastor orgulhoso se transformou nos pastores mais extraordinários que o Rio de Janeiro já teve. Mas teve esse lance que eu ia contar, que esse jovem pastor subiu no púlpito. Ele era muito renomado também, já bem conhecido, e ele subiu no púlpito, estufou o peito, e ele acreditava que seria um sucesso aquele culto. E quando ele pregou e fez apelo, ninguém se converteu. Ele desceu então cabisbaixo. O pastor já idoso da igreja foi ao encontro dele, o abraçou e disse: se tivesse subido como descestes, teria descido como subistes. Coração. Como é que está o nosso coração? O que ele está armazenando, guardando? Quando o Espírito nos constrange ao arrependimento, mas revelamos endurecimento, o mal está à porta.
Caim não acreditou em Deus, não quis ouvir a voz de Deus. Deus disse: Caim, se você não mudar esse coração, o mal está à porta para entrar. Deus revela a Caim que o seu semblante é resultado do conteúdo do seu coração. Agora preste atenção no que Deus fala através de Paulo aos Efésios. Se você não está ouvindo a voz de Deus, preste atenção, igreja. Quando não ouvimos a voz de Deus, eu já disse, estamos ouvindo ou correndo o risco de ouvirmos uma outra voz. Paulo diz assim em Efésios: e digo isso e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, e o que tiver necessidade, com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da salvação. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Quando não ouvimos a voz de Deus, estamos no caminho do fracasso. Precisamos considerar o perigo de não ouvir a voz de Deus, ou de ouvir a voz de Deus e endurecermos o nosso coração. A máscara da hipocrisia, da mentira, da traição, custou a vida de Abel. O Caim apresentou-se mascarado no altar, Deus o confrontou, ele não se rendeu, matou seu irmão. Hoje, meus irmãos, a gente não precisa de um tiro para matar pessoas, a gente precisa de uma palavra. Uma mulher, no livro sobre casais, sobre família, disse para o pastor que quando ela estava grávida, o marido disse para ela assim: eu tenho nojo de você quando você está grávida, você fica muito feia. Aquela mulher teve mais 3 filhos, mas nunca mais experimentou o orgasmo, porque uma palavra matou a vida daquela mulher. Tem muitas palavras que matam, tem muitos olhares que matam, tem muitas atitudes que matam. E aí nós andamos com máscaras, tentando nos representar diante das pessoas. O perigo da contaminação da futura geração com os nossos erros. Nossa vida como pai, nossa vida como líder, nossa vida pode produzir uma geração fracassada. Mas a nossa vida pode produzir uma geração abençoada. Como a Jonathan Edwards, que de 1.300 pessoas pesquisadas na vida dele, nenhuma se desviou. Os descendentes de Jonathan Edwards. Não há pecado encoberto diante de Deus.
A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado, uma vez semeado, a colheita é obrigatória. Baixe a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos e pense agora no que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Precisamos considerar os conflitos do nosso coração. O Espírito Santo agora está trabalhando em você e Ele está te convencendo de áreas que sinalizam sintomas de conflitos, emoções, desejos, sentimentos. Na descendência de Adão, passada por Caim, a Bíblia registra 7 gerações: Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Tem uma coisa interessante na descendência, é que o Caim copiava Abel até nos nomes dos descendentes. Na descendência de Adão, passada por 7, temos 10 gerações: Adão, 7, Enos, Caimã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Preste atenção: 2 genealogias, 2 propósitos, 2 direções, 2 resultados. A descendência de Caim seguiu o caminho do pecado, fugindo de Deus e produzindo descendentes amaldiçoados. A descendência de Sete escolheu o altar, a presença de Deus, a adoração, produzindo descendentes abençoados e abençoadores. Na genealogia de Caim, a genealogia de Caim termina com a família de Lameque, um bígamo, homicida, cujos filhos eram pecadores arrogantes. Mas na descendência de Sete, que nasceu depois de Abel, termina com Noé, pregoeiro da justiça, cujos filhos o ajudaram a construir um altar para Deus ao saírem da arca e recomeçar, reconstruir uma nova humanidade. Ninguém precisa terminar como descendente de Caim, filhos da perdição. Mas você está sendo chamado por Deus para terminar como filhos de Sete, filhos de Abel, filhos da justiça, abençoador, abençoado e abençoador, construtores de altares. Deus está te chamando aqui nesta manhã para você entregar o seu coração e deixar Ele fazer uma cirurgia nesta manhã. Separar, tirar o joio que o diabo plantou. O seu coração foi feito por Deus como uma boa terra, uma boa terra. Não precisa de pedras, não precisa de espinhos, não precisa de dureza, secura. Deus quer arar o seu coração e plantar sonhos, plantar propósitos, plantar coisas gloriosas que você pode viver e realizar. Se o Espírito Santo está te falando esta manhã e você quer deixar Deus tratar o seu coração, reconstruir sua história, em nome de Jesus, deixe o seu lugar e venha aqui para o altar, porque Ele quer hoje fazer algo novo na sua vida. Vamos ficar todos em pé, vamos adorar o Senhor, e você pode deixar o seu lugar e vir.